Estamos ao vivo já hoje, aqui no mais uma live do Dança Sem Fronteiras. Hoje a gente vai ter dois convidados muito especiais, meus produtores prediletos, favoritos da Movie Cena. Eles vão estar aqui hoje com a gente, o Rafael Petri e o J. Rafaeli. E eu acho que eles já estão entrando, vamos ver. Eles já estão acenando, acho que eles vão entrar aqui agora, vamos ver. E hoje vamos fazer uma conversa então sobre dança e produção. Gabriel, oi Gabriel, vou acenar aqui para o Gabriel também, que bom que você está aí. Olá, Jota! Olá, como vocês estão? Tudo certo por aí, então as coisas. Que bom, eu já falei que íamos ter vocês aqui. Então, muito bem-vindos na live do Dança Sem Fronteiras, às quintas-feiras. Então, gostaria de apresentar um pouquinho vocês, depois vocês se apresentam. Ótimo. Né? Vocês são produtores do Movie Cena, né? Uma produtora que vocês vão contar mais pra gente. O Jota, eu sei que fez licenciatura em teatro. Isso. O Rafa, eu sei que atua, dança, faz de tudo um pouco. Mais ou menos, mais ou menos. Produtor, você participa da Cianós, né? Que é uma companhia de teatro, de dança e de animação, que eu sou fã. Adoro a Cianós. Acho que tem muito a ver assim, com o trabalho que a gente faz, me inspira muito. A Tamayara, que também é da Cianós. E aí, Rafa, lembrando que eu conheci você pelo Museu da Dança. E a Thalita, né, do Portal Multi, esteve aqui semana passada. E está fazendo um curso com a gente, né, uma imersão com a gente. E aí eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas foi um filme que você estava fazendo no CRD, que também é um parceiro da gente, que a gente sempre faz coisas, e era para a Mostra do Fomento. Acho que foi a 10ª Mostra do Fomento, não foi 2016? 16. Acho que 16, acho que é, 16. E aí era uma fila enorme, e eu já estava desesperada, porque eu tinha que buscar minha filha no colégio, e cada pessoa que entrava não saía nunca, ficava horas. Eu falei, mas meu Deus do céu, não vai dar tempo. Aí você apareceu assim, falou, calma, espera mais um pouco. Aí eu nem te conhecia. Aí quando eu entrei, você falou, não, vamos lá. E fui super direto, você me perguntou, eu falei, a gente gravou. Foi super rápido, foi o máximo. Deu tempo de sobra. Tá no ar isso. Lá no canal do Portal Mood, lá no YouTube tem, ou então no site do Portal Mood ainda tem. Aí tem no site, no canal da companhia também, no canal do Dança Sem Fronteiras, em entrevistas, tá lá também. E foi ótimo, eu te achei ultra profissional, incrível. Eu falei, nossa, que maravilha, que delícia, porque foi rápido, direto. Aí depois a gente lançou o livro do Dança Sem Fronteiras, que foi na Biblioteca Mário de Andrade. E aí que eu conheci o Jota, e veio vocês dois. E na época eu estava precisando de produção. E aí eu lembro que eu perguntei para a Paula Zurados, que é atriz, educadora, e ela falou de vocês. E a gente começou em 2018 e não parou mais. Espero que siga por muito tempo, hein? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, então, como é que surgiu, né, a Movie Cena e do nome. E aí tem aqui uma pergunta para vocês também, da Luana, fã de vocês, que ela quer saber como que vocês se conheceram. Então, ela me pediu para perguntar para vocês a curiosidade dela. Tá, eu acho que eu vou começar, então. Acho que só antes dar uma introdução, né, de quem nós somos. Acho que é bom falar, por favor, das partes separadas antes desse encontro, né? Eu comecei minha carreira artística lá em 2003. E é engraçado porque hoje eu produzo muita dança. E eu comecei meu aprendizado das artes cênicas com um ator bailarino, que é o Wellington Duarte. E lá eu fiz um curso de teatro. Mas ele já conseguia identificar algumas outras coisas em mim que eu ainda não sabia o que era uma coisa produção e iluminação, que hoje é algo que eu
digo que o forte meu profissional é a produção e a luz. Logo em seguida, depois que acabou esse curso, que foi na Casa de Cultura da Penha, um espaço que hoje é o Centro Cultural da Penha, né? Eu conheci a Anne Welter, ela foi dar um curso pra gente, e ela estava nesse momento montando uma companhia, que hoje é a Cianose Teatro, Dança e Animação, e eu, como aluno dela, ela me convidou para fazer parte dessa companhia. Eu comecei atuando na companhia, e depois, assim, no segundo ano, acho que de existência da companhia, eu comecei junto com a Anne a produzir. E daí eu produzi a Cianose até 2016. Você viu, Fer? O Rafa começou dançando, atuando. Olha, Viu? eu tô vendo, tô achando o máximo. Quem me vê hoje só produzindo não sabe que eu atuei. Não, eu já vi você dançando. Você já viu? Lá no Teatro Folha. Foi uma das Adorei. foi uma das últimas vezes que eu atuei. Você viu ela fazendo Horas Bolas, que foi o primeiro espetáculo profissional que eu fiz. Olha. Lá em 2004. E é um espetáculo que até hoje ele existe, ele é da Cianós. E começou dessa forma, assim, minha carreira profissional. E acho que foi em 2008, se eu não me engano, 2008, 2007, o Marcos Sobrinho estava precisando de uma pessoa para substituir o Hernandes, da Luz. O Hernandes era o iluminador do Marcos Sobrinho, e ele precisava de uma pessoa para substituir. E o Wellington me indicou para o Hernandes, que me indicou para o Marcos. E foi aí que eu entrei no universo da dança, através do Marcos Sobrinho. Uhum. Daí não parei mais. Foi onde me apaixonei completamente pela dança e tô na dança até hoje. Daí a gente se conheceu em 2012. Mas daí 2012. deixa o Jota se apresentar e depois a gente fala desse encontro nosso. Eu sou do interior, né? Vim para São Paulo em 2009, mas eu faço teatro desde 2004 e eu não tinha nem pretensão de ser produtor, né? Aqui no interior a gente faz iluminação, a gente faz produção, a gente faz dança, a gente faz tudo no interior, né? A gente constrói tudo. Mas não é só no interior não, viu? É, É na carreira mesmo. Coisa do teatro de grupo, né? Que vem muito do teatro de grupo. E aí vim para São Paulo fazer o Unesp, então eu me formei na Unesp em licenciatura em teatro. E quando eu estava no meu terceiro ano, eu entrei na Cianós para atuar num espetáculo, no Cocô de Passarinho, e na verdade foi lá que eu conheci o Rafa. Mas a produção chegou para mim mesmo pela Thalita, que ela até lembrou disso, que ela me indicou pro Donizete Amazonas, num projeto, num PROAC, e foi a primeira produção, então foi a minha primeira produção em teatro, na verdade. E a dança aí depois comecei com o Wellington. Com o Wellington também. Então o Wellington tá ligado nas nossas duas histórias. E é muito engraçado uma coisa, Fê, que me veio agora na cabeça, que existem pessoas que acho que fazem essa parte da conexão, né? Que vai conectando essa rede, né? A Usha, que é uma pessoa que a gente produz, ela fala muito dessa palavra rede. E uma grande rede para mim foi a Thalita. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu conheci a Thalita, eu não produzia dança ainda. E eu conheci a Thalita, ela estava fazendo faculdade na Embi Morumbi. Eu criei a luz do TCC dela. Eu fui convidado pela Érica Canobrave para fazer a luz do TCC, que a Thalita que estava fazendo, né, junto com a sala dela. E eu conheci a Thalita nesse momento. E daí logo em seguida... O Marcos Moreno está falando que vocês dois são incríveis. Eu também concordo. Lindo. E daí eu conheci a Thalita nesse momento, né? E logo depois eu comecei a ser assistente de produção da Thalita com os coletivos que ela produzia. E aí foi que ela me apresentou você, me apresentou muita gente que eu conheço hoje. Então é muito engraçado essa coisa da conexão, né? Que é a coisa do Wellington. O Wellington me inseriu no meio artístico, me dando aula, e também inseriu o Jota no meio da produção. Então é muito engraçado e é muito especial essas conexões, né, que vai se criando no decorrer da trajetória. Eu diria que fundamental, né? Que vocês são muito jovens, é uma delícia trabalhar com vocês. Mas o que o Jota falou, eu venho de uma geração
bem mais antiga. E não era no interior, assim, era assim, a gente começava, eu comecei teatro, e eu digo que eu fui ser atriz porque eu não queria ser bailarina. E aí eu descobri que no teatro eu só dançava, então eu acabei aceitando mesmo, vamos dançar, porque Sim. todo papel que me davam eu tinha que dançar. Mas a gente fazia tudo, assim, a gente aprendia desde o começo que a gente tinha que entender, a gente aprendia a luz, eu fiz escola Macunaíma há muitos e muitos anos, Silvio Zilberman, Miriam Muniz, e a gente aprendia tudo, assim, a gente tinha que aprender da luz, operar um pouco aquela mesa antiga que era, ir para a bilheteria, ou varrer o teatro, fazia parte de tudo, assim, e tinha muito essa coisa de grupo, Jota, assim, era muito, a gente era grupo, a gente ia junto, a gente se ajudava. E eu acho que isso é algo muito importante. Assim, as redes é o que faz, né? O que move. A gente tem que estar junto, né? Assim, a gente vê, às vezes, só a pessoa que está em cena, mas para aquela pessoa que está em cena, um monte de gente teve que contribuir para chegar lá. E se a pessoa que está em cena tem essa experiência e sabe o que é esse caminho, ela dá outro valor, eu acho, também, né? Sim, sim. E acho que respondendo... Fala como nome do nome. Vamos falar um pouquinho da Movicena. Já voltar a perguntar, de onde que veio esse nome? Eu já produzia, o Jota também já produzia, ele produzia o Wellington, e eu já produzia alguns grupos, né, de dança e tal. Eu sempre produzi muito mais dança e o Jota... Bom, mas enfim, isso daí é uma outra coisa. E daí, a gente sempre teve vontade de fazer coisas juntos. Apesar da gente estar na Cianos, a gente ser integrante da Cianos na época, eu continuo sendo o Jota não mais. A gente tinha vontade de fazer alguma coisa juntos. E daí o Jota falou, e se a gente abrir uma produtora? Eu falei, bacana, porque trabalhar em par é sempre muito legal, mais legal do que trabalhar sozinho, né? Ele falou, vamos abrir uma produtora, então. Daí vem aquela discussão de qual o nome? Qual o nome? O nome é sempre gostou de coisas lúdicas. Então, assim, a gente foi brinquedos antigos, a gente... Enfim, várias coisas. Daí a gente foi para um outro lugar de, vamos pegar itens que tem no teatro. E daí a gente também achava alguns nomes, mas já existia uma produtora com o nome que a gente queria, ou então não era sonoro. E daí um dia, a Zélia Monteiro, que é uma pessoa que a gente produz hoje, ela estava apresentando na Galeria Olido. E eu estava parado na frente da Galeria Olido, esperando para começar o espetáculo, vendo como estava a movimentação de público. E eu olhei para um banner na Galeria Olido e vi... Eu não vou lembrar agora, é um saco, minha memória não é tão boa assim. Eu não vou lembrar o que eu vi. Mas eu vi duas junções de nomes que formavam um único nome. Eu falei, gente, isso é duas palavras que formavam... exatamente, duas palavras que formavam uma. Eu falei, gente, isso é muito legal. Duas palavras que tem um jogo ali sonoro. Daí eu fiquei pensando com o Jota, né, falando pelo WhatsApp. Falei, então, pensei nisso. O que você acha da gente pegar duas palavras? Daí a gente começou a jogar o que tem dentro da caixa cênica, né? Começamos a falar palavras, tal. Da primeira palavra que veio foi movimento. E daí eu falei, tem a cena, tem a coisa cênica. Daí foi indo, até que chegou no Movicena, que seria uma abreviação de ou movimento cênico ou movimento da cena. Mas a Movicena é a junção de duas palavras, né? E a palavra movimento, na época, hoje não mais, mas na época que a gente criou a Movicena, o nosso catálogo, os nossos parceiros, todos eles eram da dança. E acho que uma palavra que está muito presente na dança é o movimento. Talvez se hoje a gente seria um outro nome. Mas foi assim que surgiu o nome Movicena. Só respondendo a Luana, a gente se conheceu então na Cianos, tá, Lu? Exatamente. Na Cianos, que ela, nossa, era fã também, é muito. Agora ela está na pré-adolescência, então vamos ver quando voltar, né? Se ainda vai ver os espetáculos. Mas antes, nossa, a gente ia e amava, assim. Sim. Eu amo a transformação. E tem super a ver nessa questão do transformar, a coisa do você pegar algo e esse algo virar outra coisa. E o nome tem isso também, né? Que é muito legal. Olha, a Cássia Navas entrou aqui, que bom! Grande parceira que já foi, assim, com a gente maior respeito pela Cássia e muitas saudades. Super, total. Oi? Não, total, um beijo pra Cássia, né? Uma querida
dança aí. Então, aí a pergunta que eu ia fazer para vocês já falaram um pouco, assim, que não sei se agora mudou, mas parece que da Movicena, a maioria das produções, a maioria das companhias que vocês trabalham são da dança, né? E se é isso mesmo e como aconteceu... Eu acho que tá meio... O Rafa veio nesse caminho da dança, né? Quando a gente se encontrou, eu tava produzindo o Wellington com o Núcleo de Tanto e a Eliana de Santana. Então eu tava com 2 danças, ele tava... E eu tinha o Doni ali também com o Osmo, com alguns outros projetos. Hoje a gente tá mais dividido. A gente ainda tá mais na dança. A gente consegue contabilizar um pouco pelos editais, né? A gente tá mais dentro da dança. Mas a gente também produz teatro. A gente também produz teatro infantil, que é uma paixão a qual nos ligou, né? A gente se encontrou na Cianos, que trabalha com teatro infantil. E é uma paixão que a gente tem, a dança para criança, quanto o teatro para toda a infância, né? E hoje a gente tem meio que dividido, mas a gente tem mais dança mesmo. E eu acho que uma coisa muito importante falar, Fê, que assim, a Movicena, isso eu gosto de dizer, eu sinto um prazer de dizer, ela não é nada sem esses grupos todos que a gente produz. Isso é super importante, então, né? a gente gosta, inclusive, de falar realmente quem a gente produz. E, assim, acho que eu vou começar a falar, o Jota vai complementando, porque, enfim, é muita gente. E às vezes passa sempre... Essa que é a questão. Somos muitos. Então. Ainda bem. Produzimos a Dança Sem Fronteiras, que está contemplada pela 28ª edição do Fomento à Dança. A gente tem Mariana Muniz, Zélia Monteiro, o Marcos Sobrinho. Marcos Sobrinho, o Grupo Vão, que é um grupo que a gente está começando a estabelecer uma parceria com as meninas. Que está contemplado agora na 28ª edição do Fomento. Tem o Lagartixa na Janela, da Ucha Xavier, que também está contemplado na 28ª. De dança, eu acho. Estamos estabelecendo parceria com Luciana Hope, Daniel Queiroz. Com algumas outras pessoas. Da dança, eu acho que são esses. Eu acho. Espero que eu não tenha esquecido ninguém. Se eu esqueci, perdão. Do teatro, a gente tem o Donizete Amazonas. A gente criou uma parceria muito legal agora com a Cia O Grito, que eles estão contemplados com a 34ª edição do Fomento ao Teatro. E a gente tem a Ciamar, que é um coletivo que trabalha com a infância. E eles estão contemplados com a 20ª, com o PROAC de criação do espetáculo para crianças. Então, essa cena que produz toda essa gente, a gente dá conta sim. A gente tem a Luciana. Vou dizer, né? A Luciana que trabalha com a gente está aí também assistindo. Dá um oi aí, Luciana. A Lu é da Cianos, não é? A Lu também é da Cianos. A Luciana é a produtora. Então eu vou convidar ela, se ela quiser um dia participar da live, vou adorar, porque eu sou fã da Cianos. Vou adorar. Ó, a Lúcia está convidadíssima. Então, aí eu queria perguntar para vocês, muito legal, e é isso mesmo, assim como vocês dizem que vocês não seriam sem esses grupos, eu acho que para a gente também é muito importante ter vocês, né? Porque ter essa parceria de uma produção que a gente pode contar e tá com a gente, entende o trabalho, faz uma diferença enorme, né? E aí eu queria perguntar, antes de falar mais sobre também do teatro infantil, que eu acho incrível que vocês fazem, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre... a Movicena também tem parceria com a Oswald, com a Oficina Cultural Oswald. Muito parceria. Pode com a Oswald, centro de referência da dança. Eu queria perguntar quais os desafios e as diferenças entre teatro e dança. Se tem, se não tem, né? Sendo que a maioria é dança, mas tem teatro também, mas... As particularidades. A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar a live. Que o Jota me perguntou assim, qual será que é a diferença entre produzir teatro e produzir dança? Eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que não tem uma grande diferença entre as duas partes. Eu acho que o que mais diferencia uma coisa da outra são as suas especificidades. E aí, trabalho tem o seu, né? Eu acho que tanto na dança quanto no teatro. Eu acho que a diferença, na verdade, não está na forma da arte, e sim no grupo, no espetáculo, na performance. Eu acho que
Eu vou dar, acho, 2 exemplos mais que dá para ver uma diferença grande. Por exemplo, o Núcleo Entretanto, no último espetáculo que eles fizeram, eles tinham um chão de papelão, que além do estético, tinha uma questão do amortecimento, do corpo e tal. No caso da Cianós, por exemplo, que é uma companhia de teatro, dança e animação, a gente tem um espetáculo que é o Pop. E o Pop é um espetáculo de dança-teatro, e os cenários são várias caixas de papelão grandes. E elas têm uma borda com um tipo de tecido que, dependendo do chão, essa caixa gruda no chão. E não escorrega. E você não consegue virar ela, escorregar, virar. Então, precisa ter um chão liso para acontecer. Então, na verdade, respondendo essa pergunta da questão da diferença entre produzir teatro e produzir dança, eu acho que está mais no individual de cada grupo, né? A gente... Ok, mas os desafios, quais seriam os desafios que vocês apontariam específicos da dança? Específicos com relação à produção? Eu acho que vocês tinham comentado uma coisa comigo sobre a questão da formação de público. Exato. A gente tem esse sentimento, na verdade, como produtores, que falta um pouco ainda desse entendimento do público para com a dança. Porque tem gente, assim, não vou generalizar, claro, mas tem pessoas que acham que tem que ser o balé, por exemplo, tem que ser... Não sei outros exemplos. O que eu tenho impressão com relação à formação em dança é que no teatro, pelo menos assim, né, dentro da área que eu estudei, tipo, teve muita, na época dos céus, na época desse boom, né, teve muitas pessoas pensando a formação de público, né, e eu tenho muito essa informação no teatro. Eu tô fazendo uma pós agora de gestão cultural e aí os exemplos da pós, quando vai falar de formação de público, quando vai falar desse lugar, tá falando do teatro. Então, a impressão que tem na dança é um pouco essa, assim, que a dança, por exemplo, não ganha temporada. Essa é uma especificidade entre teatro e dança. O teatro, por exemplo, a gente fecha a temporada de muitas apresentações. 15 apresentações. Agora... Exato, essa é uma das coisas que eu pensei, porque e não tem um porquê, porque pra gente seria excelente ter uma temporada, porque tem coisas que só acontecem em temporada, né? Por exemplo, um exemplo um Sesc no interior, por exemplo, ele tem uma tendência de contratar, por exemplo, um espetáculo de teatro para fazer, sei lá, sexta, sábado e domingo. O de dança, ele contrata para fazer só um desses 3 dias. Mas não é uma questão do Sesc, é uma questão do público. E de como isso também vem se construindo, né? Tipo... E entender por que esse público não frequenta mais espetáculos de dança. Poderia frequentar. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Se for Mas aí falo, desculpa. Até tem uma coisa que a gente está fazendo muito dos nossos projetos e que a gente acha que é muito interessante, é a questão, isso a gente fez um pouco com a Thalita, o Marcos faz, mas acho que a Thalita principalmente vem fazendo com a gente, que é trazer as escolas de dança. Mas eu faço isso nos projetos do Wellington também. A gente tem uma pessoa específica, contratada para isso. E ela faz isso muito bem também, porque ela vai até a escola, faz uma formação na escola, traz os alunos para assistir o espetáculo, devolve essa formação em conversa com o artista. Então, essas ações são muito interessantes. Então, assim, quem tiver nos e que tenha projetos de dança, isso é muito interessante pensar, né? Nessas relações com as escolas de dança, com as universidades. Isso é super importante. Sim. E aí, quando vamos já engrenando para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Dança Sem Fronteiras, né? As particularidades, desafios e tal, com essa questão de público, né? O que a gente fez já juntos, né? E que eu acho que também ajuda nessa construção e que vem do meu... Eu morei muitos anos fora e a minha experiência lá da criação de público é levar para onde a gente também não está esperando encontrar, né? Então, eu lembro quando a gente foi para o metrô, né? Eu lembro mais o Jota falando, mas Fê, eles falam que você tem que fazer uma versão. Ninguém vai parar e ver um espetáculo. Eu, Jota, tá bom, vou fazer uma versão. Aí o espetáculo de 55 minutos, eu fiz uma versão para 40 minutos.
E aí as pessoas falando, você tá maluca, não vai dar. E as pessoas pararam. E a gente... Parar. E foi muita gente vendo. Eu falei, por que não vou botar o espetáculo inteiro? Quem quiser ver um pouco, quem quiser ver outro. A Clara tá mandando um beijo, um abraço para mim. Então, Clara, manda um beijão pra você. Tô louca pra dançar com você, Clara. Tô morrendo de saudades. A Luana manda um abraço também. Abraço, Cássio. E essa questão do metrô foi uma, e a outra dos céus, né? Também lembra que a gente chegou e as pessoas davam um público, mas não um público inclusivo. E aí a gente começou a falar, não, mas pode trazer. E aí eu lembro, e a gente sempre acaba com a conversa, né? Que eu adoro essa coisa de acabar conversando com a plateia. E tinham muitos jovens e crianças com Down, com paralisia cerebral. E aí eles falaram, mas se vai fazer a conversa? Eu, claro, como que não? Claro que vai fazer. Sim. E foi muito legal ouvir as perguntas, por que o vestido era vermelho, ou por que... Né? Aí eu lembro uma vez tinha alguém grávida e uma das crianças perguntou, ela tá grávida mesmo ou é falso? Isso é uma barriga falsa? Ou ele anda mesmo de cadeira de roda ou isso é só para o espetáculo? Então é super... Abrir esses espaços, né, do público, eu acho que também ajuda. Claro, as escolas é fantástico, é fundamental. Mas também levar nesses outros lugares, né, que as pessoas acham, dança, eu nunca vou. Também foi quando a gente fez no Teatro Municipal circo e dança, né? E foi uma iniciativa incrível, porque lotou, estava totalmente lotado, né? E para ver uma dança que normalmente não se vê, não era nem balé clássico, nem... Então, achar esses novos públicos e que eles estão lá, né? Eu acho. Eu acho que a dança tem muitos caminhos, né? Que dá para seguir. E é um pouco isso também, né? Tipo, é muito... Os Céus, por exemplo, é um lugar muito interessante, né? É uma pena, inclusive, porque antes da pandemia, tipo, desde o ano passado, os espaços estavam sucateados. A gente nem conseguiu agendar algumas coisas porque os técnicos não estavam recebendo, enfim. E é uma pena, porque é um espaço de formação não só para quem não está acostumado a estar lá, mas como para as pessoas que moram ali, né? É um espaço de formação. A arte delas, elas criam ali dentro daquele espaço também, né? Sim, elas fazem a sua própria arte lá também, além de ver, né? Tem um espaço. Para a gente, enquanto produtores, é sempre uma preocupação, né? Acho que dois aspectos, para mim, pelo menos, é muito importante. Ter acessibilidade do público, né? De ter acessibilidade de como o público vai chegar, se locomover, e ter o acesso também, de, por exemplo, não fazer coisas com preços absurdos, porque é isso, daí você está restringindo o seu tipo de público. Eu e o Jota, a gente criou no ano passado uma mostra, que inclusive você foi ver. Sim, eu ia falar próximo. Espetáculos, todos. Que é maravilhosa. A Mirim, Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas. A primeira edição aconteceu no patrocínio do Banco do Brasil. E foi num momento muito especial pra gente, porque ela aconteceu do lado de fora do Banco do Brasil, lá do Centro Cultural de São Paulo, em pleno centro da cidade. Sim. Então, isso é importante, entendeu? Da coisa que a gente está fazendo, da obra, chegar no público. Não adianta você fazer um espetáculo incrível, uma mega produção, gastar uma fortuna, cobrar um ingresso caro e não ser acessível para todo mundo. A Miriam, por exemplo, ela tinha ingressos gratuitos. Então, assim, só chegar e assistir. Sim. E isso a gente é importante. É uma coisa que eu sempre coloco em todos os projetos, principalmente quando a gente manda projetos que são realizados com verba pública, tanto do Estado como da Prefeitura, que os ingressos sejam gratuitos, porque esse dinheiro passa a gente, esse dinheiro, né? Tá saindo dos nossos impostos. Então, nada mais que devolver essa arte. Sim. Então, essa oficina, gratuitamente, entendeu? Você tá né? E isso é uma grande... Como quando a gente faz com o Dança Sem Fronteiras, a gente faz um maior número de atividades que a gente consegue fazer e ainda coloca um livro, ainda coloca um filme. Na Rabeira, eu tô sempre falando para vocês, arranjam alguma coisa para a gente colocar mais alguma coisa. Mas eu acredito que tem que devolver. Mas queria falar da Mostra Mirim. Assim, foi uma coisa fantástica que vocês criaram. Eu fui a todos os espetáculos, acho que só faltei a um, talvez, mas tentei ir em todos.
O que eu acho incrível, além de tudo que você falou, que é uma coisa que a mim me interessa muito e é muito importante, é a questão do público e da gente poder estar assistindo do lado de outros públicos. Isso, para mim, é fundamental. Eu acho tão importante que a plateia não seja também sempre a mesma. Então, por exemplo, nos nossos espetáculos, a gente leva e a gente convida pessoas que você tem uma plateia cega, a gente teve a Lívia Mota aqui, então a gente tem 15, 20 cegos que estão vendo o espetáculo, a gente convida, e você está sentado vendo um espetáculo do lado de alguém que você talvez não conheceria, não estaria, e numa mostra como a de vocês, e que além de ser na rua, o que eu adorei era ter banquinhos. Então, assim, coisa na rua tem muita, já fiz muita, a gente faz. Mas uma mostra na rua com banquinhos, eu amei. Porque é isso, eu estou sentada do lado de alguém que estava vendendo picolé, minha filha está do lado. E isso é fundamental, isso é o mundo, é a vida. E a gente está rindo, está assistindo, um do lado do outro. Aí, de repente, eu levanto do meu banquinho cedo para uma senhora que precisa mais do meu banquinho do que eu. E eu amei essa ideia da rua, também na frente de um espaço muito lindo, que é o Banco do Brasil, que é um espaço lindíssimo e que a gente está acostumado a entrar para ver. Então, eu acho isso também super legal, de você estar na frente desse espetáculo lindo, com os seus banquinhos, e depois você entra e olha, porque eu não tinha nem dinheiro para o café, muitas vezes, porque é meio caro. Sim. Mas você entra e olha, você olha uma exposição, você sei lá. Então, acho que é muito importante. Quando o Rafa fala de acesso, eu acho que é exatamente disso que ele está falando. A nossa preocupação ali na Mirim era que as pessoas ficassem confortáveis. Então, assim, se você está passando ali... Muito bom. Senta. A gente sempre teve um cuidado, assim, porque a gente está falando do centro de São Paulo e, infelizmente, a gente vive num país que, né, as classes sociais estão todas como a gente conhece, né? Tipo, então, no centro de São Paulo é um lugar que muita gente mora ali no centro de São Paulo. Sim. Então, sempre foi uma questão nossa, assim, a gente está na casa dessas pessoas, né? A gente está na rua, que é um espaço em que elas moram, que elas vivem, que elas comem. Então, como estabelecer esse respeito, né? E dizer, olha, vem aqui assistir espetáculo, fica à vontade. Você não precisa pagar para entrar em algum lugar para poder assistir um espetáculo. Assiste aqui, tá rolando. Muito lindo, muito lindo. A gente chegou um dia e estava rolando um espetáculo, mas era uma ação de alguém da rua. E a gente parou e ficou assistindo, a gente achou que já era mostra. Aí, Sim. quando a gente se deu conta, não era mostra, mas aí vários da gente ficamos assistindo esse. E aí esse pessoal veio ver a mostra, veio ver o outro teatro. E sentou com a cara pintada, com as suas roupas, que estavam fazendo ali a sua... Foi muito bonito. Sim. E aí, assim, eu já falei para vocês e falo agora aqui na live. Acho que a gente tem que fazer um assim de dança. Porque acho que muita gente... A gente já se apresentou no centro, muitas companhias se apresentam, mas eu acho que criar uma mostra assim também, mas com coisas na rua, né? E com espetáculos onde as pessoas podem sentar para assistir, porque é uma coisa que eu já fiz muito rua, muito. Fora do Brasil, passei 18 anos fazendo rua. E hoje eu gosto de fazer a rua onde alguém pode parar e ver. Então, você vê na rua algo que você poderia estar vendo no teatro, uma outra qualidade de dar na rua, que é um pouco que a Mirim mostrava. Eram espetáculos, tinha um certo cenário, um certo, né, tinha um figurino. Eu gosto dessa rua também, que você leva para a rua algo que talvez você visse dentro do teatro, mas que você torna acessível na rua. Eu adoro tirar o do teatro e botar na rua. Uma coisa que a gente fala, que eu e o Jota, a gente tem muitas ideias. Muitas ideias. Isso é ótimo. A gente quer ter mais tempo para pôr no papel. O que a gente faz? A gente vai colocando no papel assim e deixa guardada. E essa ideia da mostra de dança para criança... A gente ainda tá ainda tá guardada. Assim, a gente já teve... Uma hora a gente executa. Vai buscar. Acho que só é importante dizer que a curadoria da Mirim foi do crítico e curador de Bi Carneiro Neto. Que eu acho que é legal dar esse crédito, com patrocínio do Banco do Brasil. É bem legal. E daí, aproveitando já que a gente tá falando da Mirim, daí de programação a gente teve na Mirim, né? Que foi como uma mostra nacional, a gente, junto com o DIB, né, a gente optou por não ter grupos de São Paulo, do estado de São Paulo. Então a gente trouxe do Rio de Janeiro a PECOD, que fez o espetáculo Ovelha Negra.
Depois a gente trouxe de Primavera do Leste, que é uma cidade muito legal, no interior do Mato Grosso. Teatro Faces, que veio com Pedro Malas Artes e o Couro Misterioso. Daí depois vieram os queridíssimos do Sul, da Rococó Produções, lá do Rio Grande do Sul, seus conterrâneos, né, Fer? Uma vez Contos, Lendas e Cantigas. E por último, a gente trouxe o pessoal de Salvador, da Ateliê Voador, A Mulher que Matou os Peixes. Essa foi a programação. E uma coisa importante pra gente também, em todos os projetos, é a parte de formação, né? Porque a gente acha que pesa muito ter a questão da formação, não só apresentações. A apresentação é importante, mas a formação também é importante. E daí, na Mirim, cada grupo que vinha fazia um workshop. A gente teve o apoio da Oswald nessa ação. Então, lá na Oswald aconteciam oficinas com esses grupos que estavam vindo para apresentar. E foi super legal. A gente teve uma recepção muito boa do público e do Banco do Brasil. O banco adorou a ideia. Super legal a execução. E a gente espera e torce para que tenha uma segunda edição. Uma segunda edição. Tamo aí, né? Vamos torcer. Sim. E aí, falando do Dança Sem Fronteiras, então, como é que foi? Como é que está sendo? Quais são as particularidades, desafios, interesses? Porque, sim, é diferente, né? Tem uma outra cara, assim, um pouco do que vocês vinham produzindo, né? Então, queria falar um pouquinho desse nosso encontro, assim, como é que tem... Quais os desafios, quais as particularidades que vocês veem? A gente sempre fala, né? Acho que a principal coisa que, para mim, com relação ao Dança Sem Fronteira, foi perceber como São Paulo não é uma cidade pronta para acessibilidade. E não só a cidade, mas os espaços culturais, porque é nesse lugar que a gente está muito, não estão prontos para acessibilidade. Assim, acho que foi uma das coisas que a gente mais, assim, tipo... Nossa, né? Tem o Rafael Barbosa, que é um dos bailarinos, de estar com o Rafa na cadeira de rodas, e aí você perceber que, nossa, não tem por onde ele subir, não tem por onde ele ir, não tem como ele fazer isso sozinho, tipo, de perceber isso mesmo, de como os espaços não estão preparados no quesito da acessibilidade, sabe? Que era uma proposta que sempre teve. Acho que não só com o Dança Sem Fronteiras, mas principalmente com o Dança Sem Fronteiras, né? Porque com os trabalhos a gente pensava na questão da acessibilidade no dia do espetáculo. Sim. No caso das fronteiras, é uma coisa diária. Então, legal, fechamos o ensaio nesse espaço. Como que os bailarinos vão chegar nesse espaço? Não adianta o espaço ter acessibilidade. E a locomoção dele? E a cidade, né? A cidade não está preparada. É isso que a gente sentiu, assim, que faltava, né? Tipo, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, né? Não tem do metrô para lá, tipo, tem paralelepípedo, tem pedra, tem reforma, tem tipo um monte de coisa assim que é muito difícil, né? E é engraçado porque a gente está falando de uma cidade com 17 milhões de habitantes. Nem sei. É muita gente, mora. Eu acho que são 17 milhões de habitantes. Se alguém souber aí essa informação, já volta aí. Mas eu lembro também, assim, então, da questão do... Todos, né? Da questão do dia a dia também. Eu lembro da gente, né, o Jota falando que quando a gente estava fazendo as jams na Oswald, né? Não sei se a gente fez no Centro Cultural junto, acho que a gente fez na Oswald. Mas, assim, há muitas coisas que se você não convive, você não se dá conta. Ou muitas coisas que, né, quando você fala, baixa visão, você não se dá conta do que realmente significa ter baixa visão. E quando você convive, isso vai vindo e vai fazendo parte do dia a dia. E como isso é parte, né, do trabalho. O Jota falava muito disso, eu achava legal. E como a gente aprendeu também, né? Nossa, muito. Porque é isso, por exemplo, você está falando da baixa visão, né? Eu não tinha ideia das cores da bengala, por exemplo, antes da gente fazer um trabalho específico com a bengala. E aí a gente conversou sobre isso, e aí as cores das bengalas, e eu não tinha ideia antes disso, antes de estar em Fronteiras, sobre isso.
Então, acho que esse lugar da descoberta também, né? Eu acho que um outro caso, por exemplo, que para mim também, nossa, eu achei, nossa, gente, realmente eu não imaginava isso, que era o caso da Lucinéia, né? A Lucinéia tem baixa visão, e na minha cabeça, sabe, quando a pessoa tem uma baixa visão, é claro, ela enxerga menos, então quanto mais luz, mais a possibilidade dela enxergar. Mas é o contrário. É o contrário. Quanto menos luz, mais ela enxerga. Então, e é levar esse lugar também de reverberar na hora da cena, né, Fê? Que é o que a gente tinha, de, por exemplo, estar no teatro. Ah, mas será que aqui tá ok? Ela vai enxergar nesse lugar, né, nessa coxia? Ela não vai se atrapalhar? Vamos ver se o chão tá limpo. Aí, tem... Tertulina mandou pra gente 12,8 milhões. Tertulina também, Sertão Sem Fim, é um projeto que a Movicena também produz. E é uma preocupação que a gente tinha muito. E mas a gente tem ainda, né? Mas, assim, no Dança Sem Fronteiras foi uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar, é de como... É isso mesmo que você falou. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm... A gente não tem o conhecimento do todo, né? Então, quando a gente entra em contato, o como todos os profissionais... iluminador, cenotécnico, o como a equipe precisa saber que está trabalhando com uma companhia diversa. E de como certas coisas atrapalham e como certas coisas ajudam. Isso dá luz, por exemplo, da Cineia. É uma coisa... não dá para o iluminador ir lá e simplesmente pensar esteticamente somente. Né? Ele precisa pensar que tem uma questão. Tem que ser funcional também. Sim, e como é importante para essa oportunidade dos teatros, dos iluminadores, conviverem com uma companhia diversa para que eles entendam, porque a gente fala da acessibilidade, e ela fica sem um lugar se você não entende quem precisa da acessibilidade, o que realmente é. E quando você convive, né, no dia a dia, eu lembro a Jaqueline, né, Momeso, que agora faz parceria e nos ajuda. Eu convidei ela para ir para o Rio de Janeiro para estar com a gente. Vocês não estavam, não tinha produção. E ela falou, nossa, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei o que é o dia a dia da companhia de vocês. É tudo, é do metrô, é da sala, é muito outra. Porque assim, um não anda, outro não enxerga, outro enxerga de um jeito, outro enxerga de outro jeito. Então, são muitas especificidades. E essa diversidade faz com que você tenha que sair de várias zonas de conforto, né? E descobrir outros lugares e aprender. Que não tem como a gente aprender sobre acessibilidade se a gente não conhece as pessoas que precisam, né? Os espaços culturais de São Paulo, eu como já fui em vários espaços culturais de São Paulo, eu acho que eles estão mais fortes com essa questão da acessibilidade. Muito, sim. No é um lugar completamente diferente. A gente fez uma circulação ano passado ou ano retrasado? Ano passado, com a Mariana Muniz. Foi ano passado? Ou foi 2018? 2018. A gente fez uma circulação pelo interior com a Mariana Muniz. A gente chegava nos teatros e falava... A gente pensava, porque a gente já produziu Dança Sem Fronteiras nessa época, né? E a gente olhava pro teatro e pensava... Nossa, mas como que um cadeirante chega? Não chega. Sim. Porque até tinha uma rampa, mas daí tinha 3 degraus para chegar na plateia, por exemplo. Ou então era uma escadaria para chegar na porta do teatro e tinha uma rampa lá em cima. Então as pessoas têm que pensar. E assim, acho que ela ou várias pessoas tentam. Mas vamos tentar um pouquinho melhor. Sim. Porque é isso, a gente está falando dos bailarinos do Dança Sem Fronteira, né? Sim. Mas voltando naquilo que a gente estava falando do acesso... É isso, né? Você, enquanto público, você precisa se sentir confortável e você precisa conseguir acessar o espaço, né? Tipo, exato. Senão, como é que você vai... Então, é isso. Público, né? Você não consegue assistir nada, né? Tipo... Exato. Essa que é a questão e por isso que é importante a companhia. Eu friso nisso. Ir nesses lugares porque ela torna acessível não só para o bailarino, mas para futuramente o público. Então, uma vez, a gente não estava junto ainda, mas a gente fez todas as fábricas de culturas de 2 regiões. E algumas delas adaptaram, porque iam nos receber, então botaram rampa, fizeram algumas pequenas obras que ficaram depois para outras companhias, mas para o público. Porque alguém em cadeira de roda pode querer assistir o espetáculo, por que não? Né? Então eu vi que agora, com palavras, a Lívia Mota está aqui. O quão é importante a audiodescrição, né? É para o público.
né? Quer dizer, então a gente tem que descrever, às vezes, para os nossos bailarinos o como é fundamental que a gente descreva. E hoje a gente tem um público cativo, a gente tem 15, 20 pessoas que nos seguem. E que quando é que é o próximo espetáculo? Queremos ver o Dança Sem Fronteiras. E eles vêm através da audiodescrição. Sim, eu acho super legal a gente falar do trabalho da Lívia em específico, que é uma pessoa que trabalha com a gente também há bastante tempo. Que é isso, né? As pessoas, às vezes, elas pensam na acessibilidade apenas como um item de um projeto cultural. Ou porque é obrigatório, ou porque... E, às vezes, pensa acessibilidade só nesse lugar. E aí, assim, coloca Libras, coloca audiodescrição, chama a pessoa e faz. Só que não tem a preocupação com o público, que é o que a Lívia faz, por exemplo. A Lívia, além de vir com o trabalho dela, ela traz um público para assistir. E isso é super legal. A gente teve experiência com a Lívia no Beabá, no Dança Sem Fronteiras. Nossa, inclusive eu tive uma experiência, eu não lembro. Se foi com você, Lívia, fala aí, eu não me lembro, de verdade. Eu tenho quase certeza que foi. A gente fez uma, acho que foi em 2010, se eu não me engano. 2010, a gente fez uma amostra de 10 anos da Cianós, 2015. A gente fez uma amostra de 10 anos da Cianós de teatro no Teatro Sérgio Cardoso. E tinha como proposta ter uma sessão que tinha audiodescrição e Libras. E eu não vou lembrar mesmo se foi a Lívia ou se não foi, mas foi uma ação muito interessante que eles pediram o nosso programa, o programa que a gente entregava para os espectadores, antes. E eles imprimiram, não sei se como que é o termo. Impressão em braille. Eles fizeram a impressão em braille. Foi a Lívia mesmo. Fizeram a impressão. A gente já fez isso lá também. A gente também fez. Isso é muito legal, sabe? São pequenas ações que você fala. O Sérgio Cardoso é um lugar que, olha, também quero agradecer as parcerias com o Sérgio Cardoso, o Márcio e todo mundo do Sérgio Cardoso. A gente há anos vai no Sérgio Cardoso e sempre com Libras, sempre com audiodescrição. E o que acontece? A gente cria um público. Isso que é a questão. Assim, não é isso que vocês falaram, é fundamental. Não é só botar no projeto. Aí você tem todo um público que já vai assistir, que espera para ver, que viu o primeiro, viu o segundo. Tem gente que vai e fala, eu já vi o espetáculo de vocês, já viu todos os nossos espetáculos. Isso é incrível, é muito importante, né? Esse carinho com o público, né? Com você levar e o Sérgio Cardoso é um lugar super especial, que realmente faz essas parcerias que são muito legais. Então, antes que a gente vá... Olha, a gente poderia fazer uma live que nem Teresa Cristina, de horas, porque daqui a pouco acabou e não vai dar tempo para tudo, que vocês são o máximo. Eu queria, já falamos um pouco do Dança Sem Fronteiras, queria falar um pouquinho também desse momento, né? A gente teve a Thalita aqui semana passada, que também falamos um pouco sobre essa questão, ela falou até um pouco da questão das crises que abrem espaço para outras coisas, claro que é difícil, claro que, né, ter só as plataformas, claro que a gente quer estar de novo nos teatros, a gente quer contato, mas o que a gente pode aprender? Porque se a gente tem as situações e a gente aprende com elas, e a Dança Sem Fronteiras mostra isso o tempo todo, que é como a gente aprende com isso, né? Você falou da Lucinéia. A Lucinéia tem baixa visão porque ela, na realidade, tem artrite reumática e a medicação trouxe a baixa visão. E a gente só fala da baixa visão dela, mas o que, na realidade, a deficiência não era a baixa visão. Sim. E o que a vida vai trazendo, e todo dia a vida traz coisas pra gente, né? Então, queria falar um pouquinho desse momento, os desafios de produzir nesse momento, né? Que vocês continuam ativos, o Dança Sem Fronteiras continua ativo. E o que vocês acham que vai surgir, né? Que tem algo que vai surgir daí? Eu acho que vou começar só falando, aí o Jota pode complementar. Fala a nossa palavra especial do dia. Eu e o Jota, quando a pandemia se instaurou aqui no Brasil, a gente ficou com muito medo. A gente falou, nossa, o que vai acontecer agora? A gente está com vários projetos contemplados e existe uma questão muito rigorosa de prazos e que você precisa cumprir com o que você escreveu no ato da inscrição, né? A gente ficou muito preocupado com isso. Fora toda a questão social, né? As pessoas vão começar a passar... Que depois aconteceu mesmo. As pessoas vão começar a passar fome, as pessoas não vão conseguir trabalhar. Sim. Toda a questão... Então teve uma preocupação geral, assim. Mas depois que se instaurou a pandemia, a gente falou, calma, respira, vamos pensar.
que a gente vai fazer? E daí foi quando a gente começou a se reunir com os grupos que a gente estava produzindo no momento e falar, tá, e agora, o que a gente faz? A gente tem duas opções. A gente pode alterar as nossas ações para a plataforma online, ou então a gente pode parar e esperar tudo se normalizar para a gente continuar com o trabalho. Aí entra aquela palavra do dia, que são especificidades. O Dança Sem Fronteiras, por exemplo, é um grupo que se adaptou ao momento. Porque no projeto isso acontecia, era possível ser realizado, né? Nessas plataformas online, o que é muito legal, porque a gente conseguiu chegar num público e se a gente estivesse fazendo as oficinas, por exemplo, na Oswald, no CRD ou em outro espaço cultural, a gente pegaria pessoas praticamente só de São Paulo. E a gente nas oficinas pegou gente de Porto Alegre, pegou gente do norte, do nordeste, de fora. Isso é muito legal. Mas, por outro lado, tem projetos que não tem como. Não dá para realizar de forma online. Porque ele precisa do ambiente físico para acontecer. Uhum. Então, eu acho que também tem esse lugar de você entender e compreendendo tal, tudo que está acontecendo ali. Eu acho que assim, o que acontece são tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? É um pouco disso que o Rafa tá falando, né? Por exemplo, a gente, por exemplo, conseguiu uma coisa muito legal e que aí falando sobre o futuro, né? Emendando um pouco o futuro. Muitas pessoas que não tinham acesso, voltando a falar do acesso, que eu acho que é uma coisa que é super importante. Sim. Muitas pessoas que não tinham acesso às oficinas, sendo aqui na capital, estão conseguindo fazer. Pessoas do interior, pessoas de outros estados, né? A gente está fazendo ontem, a gente está fazendo a imersão da Thalita, do Portal Mood e do Maiola. E ontem tinha uma menina de Recife, se eu não me engano. Maceió. E aí ela com falou... Dança Sem Fronteira. Do Dança Sem do Fronteira. Portal Multi com Dança Sem Fronteira. E ela estava falando exatamente isso, assim, sobre não ter... sobre que importante era isso, discutir isso para ela lá naquele momento. E ela estava vivendo exatamente o que a gente estava discutindo ali. Assim, é muito legal isso chegar nela lá, né? Nesse lugar que ela não teria acesso. Ao mesmo tempo, a gente tem outras questões, porque, por exemplo, a Marisa tá aqui, que é uma pessoa que... A minha mãe, minha segunda mãe, que ela é da Unesp, e ela estava há 2 semanas distribuindo chip para os alunos. Para os alunos poderem fazer aula, porque não tem internet. A galera não tem internet. Assim, ao mesmo tempo, você acaba criando uma inclusão, exclusão e as vantagens disso. Então, acho que no futuro, a gente tem que... A boa parte da ferramenta, né, é isso. Sabe, tipo, nos próximos projetos, vamos propor uma oficina física e vamos propor essa oficina online também. Para que possa acessar todos os públicos, né? Ampliar o acesso. A Marisa tá dando oi, mas até, Marisa, que fantástico que você distribuiu os chips. E a questão é da gente tornar visível essas coisas que eram meio invisíveis. Todo mundo... Então, assim, agora fica visível e a gente pode pressionar para que as internets cheguem, pressionar para que tenham políticas públicas para que chegue, pressionar para que tenha subsídio, porque se não se vê, a gente não consegue pressionar. A gente não consegue falar, olha, precisa. E eu acho que isso é uma parte que agora vai ajudar a gente falar, olha como precisa, né? É super importante, né? Não parar, né? Como a gente... Legal. E acho que você também nunca passamos por uma pandemia, né? Então, claro, ninguém, né? Então, assim, é isso. A pandemia vai trazer... Isso acho que é super importante o que você está falando. Que é a questão das políticas públicas. O que nesse momento pode vir de política pública, né? Tipo, a Marisa tá falando aqui que é isso, né? Que você comentou, a Marisa que foi a Unesp, ela é uma pessoa que trabalha lá. Mas a Unesp, maravilhoso que a Unesp fez. É isso que a gente precisa. E falar, olha, políticas públicas amplas, exato. E mostrar, isso deu certo, foi distribuído, usaram, deu certo. Tá vendo? Só pegando da questão das políticas públicas, eu me considero, por exemplo, uma pessoa completamente experiente nesse meio cultural. Mas na pública, às vezes eu me sinto meio desconexo. Foi aí que eu
agora estou fazendo uma faculdade de gestão pública para tentar entender outro lado também da gestão. Maravilhoso. Fazer uma gestão cultural, eu acho que eu consigo fazer, já faço há anos. Agora, esse outro lado, essas coisas das questões das políticas públicas, entender um pouco mais isso, né? Que isso também é muito bom. Sair do pandemônio e criar novos... Exatamente. Exato, criar novos caminhos. Exatamente, é o que eu acho. E o que eu até anotei aqui, a nossa parceria, e é por isso que a gente é parceiro e vai seguir muito tempo, que vocês trazem a mesma coisa que o Dança Sem Fronteiras traz. A gente está na mesma, que é o público, né? A criação de público, o acesso, a acessibilidade. Então, o lado, claro que tem milhões de lados negativos, a gente precisaria uma live de milhões de horas, mas o que a gente pode trazer dessa pandemia é abrir novos públicos, né? O acesso, chegar em pessoas que a gente não chegava, pensar, porque a gente também, quando está no fomento, a gente só pode ir para a cidade, né? A gente só pode ir para cá. Então, como está em pandemia, a gente agora pode abrir para outras pessoas fazerem. Só que o que acontece com essas outras pessoas que fazem? Elas replicam, é a formação que vocês falaram. A gente forma, a gente troca, a gente se une, a gente cria redes. E é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa dessas redes, né? Super. E agora está tão forte essa necessidade, né? Sim. E eu fico muito feliz que com você, né, com o Move Cena e a Dança Sem Fronteiras, né, a gente está conseguindo, com o nosso fomento, fazer tantas, né, iniciativas com pessoas de tantos lugares. E obrigado ao fomento que está permitindo isso. O fomento podia dizer só São Paulo, mas o fomento está permitindo. Então, uma oficina que teriam 15, tem 30. Né? E de São Paulo, e do interior, e de fora, e de muitos lugares, né? E que talvez ajude, porque vai levar São Paulo para esses lugares, vai levar a companhia para esses lugares, né? Mas acho que é isso que é legal a gente pensar no pós, assim, sabe? Tipo, eu tenho um espetáculo, tá, e se um dia eu transmitir esse espetáculo online, ao vivo, né? Distribuir no meu YouTube, sabe? Tipo, para que não só o público daqui de São Paulo veja, mas que todo mundo possa ter esse acesso, sabe? Acho que criar algumas coisas nesse sentido também, para pensar os próximos projetos e as próximas escolhas, né? Eu acho que, na verdade, é isso que a gente vai realmente levar para o futuro, né? Essa pandemia está trazendo para a gente que a internet não serve só para você se conectar com outras pessoas, né? Ela tem servido de tantas outras formas hoje, né? A gente só está usando esse meio. Se a gente for pensar, para tudo a gente está usando esse meio, né? A gente se fala através da internet. A gente está aqui falando com todo mundo e tendo essa conversa pela internet. Então, acho que os próximos projetos, os projetos futuros, eu acho que pensar mais nessa questão da internet, né? Sim. Como rompe fronteiras, a Marisa está falando. Exatamente. É exatamente o que a gente pensa, romper as fronteiras. E essa a gente já está quase terminando, mas essa questão mesmo da internet, ela nos conecta, né? A gente perdeu o preconceito, porque a gente tinha muito preconceito com ela. E a outra questão é a arte, né? Porque a gente está consumindo tanta arte, né? Assim, a gente é filme, é dança, é quadro, é tudo, né? Meninos, muito, muito obrigado. 2 minutos, né? E aí, se vocês quiserem dizer alguma coisa, queria agradecer vocês. Com a Lívia, a gente falou tanto que cortou, assim, pá! Então, para não acontecer o mesmo. Queria agradecer só essa oportunidade, né, de falar, de conversar, que é tão bom conversar, né? E falar para todo mundo acompanhar as redes do Dança Sem Fronteiras, que tem um monte de ação que vai acontecer pela frente. Tem oficina, pela internet. Várias coisas. Acompanha também as redes da Movicena Produções, tem no Facebook, tem no Instagram. Lá a gente vai falar do Dança Sem Fronteiras e de outros grupos que a gente produz também. E se mantenham em rede, que eu acho que é importante criar essas conexões todas. Sim, conexões, rede. Olha, e assim, amo vocês, estou morrendo de saudades. Pelo menos pude matar um pouquinho, assim, ficar mais tempo com vocês. E redes, vamos se juntar, precisa. Eu acho que assim, aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente está fazendo mais agora que antes. Sim. É exatamente isso. Nesse momento não pode pegar a mão de ninguém. Mas é um outro tipo de segurar a mão, né? Eu me
sinto com a mãozinha de vocês aqui. Meninos, morrendo de saudade. Um beijo enorme para vocês. E, gente, muito obrigado por estarem aqui. Sigam a gente, sigam o Movicena, Dança Sem Fronteiras. E vamos seguir juntos por aí. Felipe, beijão. Eba. Saudade também. Tchau, gente. Tchau, beijo. Obrigado a todos. Obrigado, Maiara. Obrigado a todos. Tchau, gente.